Esses dias eu tava pensando de qual seria o chefe mais difícil da trilogia dos jogos de Sonic, né? Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Sonic Knuckles, que eu conto como um só, né? Sonic 3 e Sonic Knuckles. Então hoje eu vou fazer uma tier list de todos os... eu não contei quantos chefes que era. Depois eu vejo quantos chefes que era. Mas enfim, hoje eu vou fazer a tier list de qual são os chefes mais difíceis de Sonic 1, Sonic 2, Sonic 3 e Knuckles. E se esse vídeo der muito certo, talvez eu traga uma versão com Sonic Adventure. Sonic Adventure 2 eu ainda preciso zerar, mas Sonic Adventure 1 tá zeradinho. Faço a tier list perfeitinha. Então é isso, gente. Eu sou o Nux e vamos nessa. Beleza, vamos começar então. Aqui a gente tem todos os chefes de Sonic 1, depois eu vou uma tier list dos chefes de Sonic 2 e depois vamos pra tier list de chefes de Sonic 3. Meu áudio deve estar um pouquinho ruim aí, gente, mas releve. Bom, aqui o primeiro a gente pode colocar impossível. No A a gente pode colocar difícil. No B aqui a gente pode colocar médio ou mais ou menos. Mais ou menos. No C a gente pode colocar ok. E no D a gente pode colocar fácil. Pera aí. Fácil. E... como é que cria mais? Tá bom, deixa assim mesmo. E bugou as imagens que tudo, mas fazer o que? Beleza. O primeiro chefe de Sonic 1, o chefe da bolota, aquele simplesão, mas mesmo sendo simples, ele já é um grau de dificuldade um pouco mais acima, né? Então eu acho que eu coloco ele mais no mais ou menos ou no ok. Eu acho que eu colocaria ele no ok, né? Não chega a ser impossível, mas beleza. Vamos na ordem dos chefes, né? Aqui tá a ordem um pouquinho bagunçada, mas enfim. Chefe da Marble Zone, o chefe que joga foguinho em nós. E ele já é um pouquinho mais difícil, né? Que você precisa de habilidade do pulo, assim. Você tem que ficar pulando uma plataforma para outra. Então, ele eu já coloco no ok, junto com o chefe da bolota. Só que eu coloco ele na frente. Ele é um pouquinho mais difícil. Chefe da Spring Yard Zone, o que fica derrubando o chão, fica quebrando tudo. Ele já é um grau muito mais alto de dificuldade. Então eu coloco ele no mais ou menos. Ou difícil. Não, eu acho que ele merece um difícil, pois a mecânica de ficar caindo no chão já é um pouco mais complicada. Eu já morri muito nesse chefe. Acho que foi o chefe que eu mais morri no Sonic 1. Mas beleza. Vamos agora para Labyrinth Zone. Fase d'água, já não gosto. Então eu nunca me dei bem com essa fase. Nunca me dei bem com o chefe também. Nunca gostei do chefe. Então eu colocaria ele no difícil, na frente da Spring Yard Zone, pois o chefe ele fica fugindo e a gente tem que fugir dos espinhos, de tudo e tal. Beleza. Starlight Zone, o chefe da Starlight Zone, que fica com as gangorras assim, que cai a bombinha, a gente tem que pular na coisa. Quando a bombinha cai, a gente pula no chefe e explode ele, ou joga a bomba no chefe. Esse eu acho que é o chefe mais fácil do jogo. Então eu coloco ele aqui no fácil, pois até o primeiro chefe do jogo ele é bem mais difícil do que isso. Agora a gente vai pro último chefe, que é o chefe último do Sonic 1, que eu colocaria ele no mais ou menos, pois ele não chega à dificuldade da Spring Yard Zone e da Labyrinth Zone, mas ele também é um pouco mais difícil do que os dos três coisas, né? Os dois primeiros chefes e o da Starlight. Então eu colocaria ele no mais ou menos. Bom, essa aqui foi a playlist que eu tive do Sonic 1. A gente vai agora pra playlist do Sonic 2. E como vocês podem ver, não teve nenhum chefe no impossível. Então, vamos nessa. Beleza. Tamo aqui com o chefe do Sonic 2. E eu vou deixar esse aqui mesmo, que eu tô com preguiça de mudar. Vamos nessa. Será que tá na ordem aqui? Não, então vamos pegar na ordem. O primeiro chefe, que é o chefe da Emerald Hill Zone, que é aquele da britadeira, que vem um carrinho assim com a britadeira e até explodir nós. Então, esse, eu acho ele bem fácil, então eu colocaria ele no E, né? Que talvez F não, porque, sei lá, ele parece não chega a ser tutorial, né? Não chega a ser o chefe mais fácil do mundo. Então eu colocaria no E como E de
Não sei. E de escola. Bom, o segundo chefe que a gente tem, que é o chefe da Chemical Plant Zone. Esse aqui dá pra colocar no F, porque se não existir aquela estratégia de ficar pulando na cabecinha dele, eu colocaria ele no C. Ou mais, porque é muito chato que as plataformas ficam caindo no chão e tal. Mas com a estratégia aqui, acho que todo mundo que joga fã de Sonic 2 joga, sabe? Que é só ficar pulando na cabeça dele e pronto. Então, F. É o chefe mais... acho que é o mais fácil da tier list aqui. Bom, o terceiro chefe, se eu não estou enganado, é esse aqui da marretona. Chamaram? Não. Então, pera aí. Continuando, depois do terceiro chefe... Caramba. A gente tem o chefe... da Carnival Night Zone, verdade. Bom, esse chefe que muita gente acha difícil, só que tem uma estratégia que às vezes eu uso, que a gente fica parado num canto lá, usa spin dash, voa pra cima e só cai na cabeça do chefe e pronto. Bom, com essa estratégia, o chefe ele vira um ranking E, mas sem a estratégia ele já vira um ranking C mais ou menos. Então eu vou deixar ele no D, que ele não é nem tão simples, mas nem tão difícil. Então, ranking D, perfeito. Próximo chefe. Chefe da Top Hill Zone. Bom, o chefe da Top Hill Zone, a gente pode ver que ele é bem fácil também. Eu não consigo passar dele sem tomar pelo menos um dano, né, que eu fico pulando na cabeça dele e pronto. Mas eu acho ele um chefe um pouquinho mais complicado, então eu coloco ele no D junto com o da Carnival Night. O próximo chefe, que é o da Mystical Cave Zone. Eu nem sei se é o próximo, né, mas enfim. Ele já é um pouquinho mais complicado também, porém ele ainda continua bem fácil, graças ao... Então, continuando, o chefe da Mystical Cave Zone, ele, mesmo sendo um dos chefes mais ou meninho assim, eu coloco ele num C, porque ele é mais ou menos, ele é um pouquinho mais difícil que os chefes originais, mas é isso. Chefe da Oil Ocean. Esse chefe aqui, ele também entra junto no mesmo tema do chefe da... como que é o nome? Chemical Plant Zone. Então eu coloco ele no ranking E junto com o primeiro chefe, ele é bem mais fácil. Bom, o próximo chefe, que é o chefe da... qual que é o nome da zona? Esqueci o nome da zona, mas enfim. Eu não gosto desse chefe, eu acho ele muito chato. Tipo... eu sei que é fácil, né, você só tomar dano e tal, mas tipo, sem tomar dano, é muito chato esse chefe. Então, eu coloco ele no ranking A, lembrando que esse ranking aqui é em dificuldade. Eu coloco ele no ranking A. Muito chato esse chefe, não gosto, mas é isso. Próximo chefe da Metallic Madness, não, esse é do Sonic CD. É Metropolis Zone, isso. Bom, Metropolis Zone, a zona ela já é bem chata, mas o chefe também coloco no mesmo grau de dificuldade dos dois. Eu coloco só o da fase do céu lá mais acima, porque eu acho ele mais difícil. Agora os dois últimos chefes, que é o Mecha Sonic. Na verdade esse é o Silver, né? É o Silver Sonic. E ele é fácil, né? Ele não é tão difícil assim, com aquela estratégia que você começa dando spin dash nele. Então eu coloco ele no ranking D, C. Coloco ele no ranking C. Parece bom pra ele. E por último, o Death Egg Robot, que é da Death Egg Zone, a última fase. Ele era pra ser o mais difícil, mas eu coloco ele tipo na frente dos dois aqui. Nenhum no S de dificuldade. Porém os chefes do Sonic 2 não chegam a ser tão impossíveis assim. Então, essa é a minha trilha de Sonic 2. Agora vamos para o Sonic 3 e depois Sonic 3 e Knuckles. Então vamos lá. O primeiro chefe que a gente tem, que é esse chefe da bolinha aqui, que ele é bem fácil, né? A gente só pula na cabeça dele, pronto. Então, vamos colocar ele aqui no tutorial. Acho que tutorial perfeito, combina com ele, né? Então vamos mudar aqui. Beleza. Esse chefe aqui, que é o primeiro chefe do Robotnik aqui na Angel Island Zone, ele eu acho bem fácil, porém
Quando a primeira vez que eu joguei ele era bem complicadinho, então eu coloco ele no médio assim, né? Então vamos colocar ele aqui, mais ou menos. Perfeito. Vamos lá. O próximo chefe que é esse aqui, o da Hydrocerizone primeiro, que não é o Robotnik. Ele já é um pouquinho mais chatinho, que ele não dá pra ficar pulando direto, senão você morre. Então, eu acho que ele não chega a ser mais difícil que esse aqui. Então vou colocar ele aqui no mesmo, mais ou menos, só que atrás desse. O próximo, que é o chefe da Hydrocerizone, eu já coloco ele no um pouco mais difícil, que é... Dá pra gente colocar assim, ó, tutorial, fácil, mais ou menos, ok, difícil e impossível. Beleza. Esse chefe aqui eu coloco ele no ok, porque ele não chega a ser impossível, mas nem difícil, porém ele... A mecânica dele não é tipo muito rápida, né? Você tem que ter muita paciência pra poder matar ele, então beleza. Próximo chefe, que é da Marble Zone, né? Tem a na verdade é o Marble ou alguma coisa assim, esqueci o nome da fase, mas enfim. Esse aqui, fácil pra caramba. Sério, não tem tipo dificuldade nenhuma nesse aqui, que é só ficar pulando a cabeça dele pronto, né? Então, beleza. Esse chefe aqui que a gente tem que ficar com o Tails, né? Tem duas versões desse chefe. A versão que a gente joga com o Knuckles e a versão que a gente joga com o Sonic Tails. A versão do Sonic Tails, ela é mais fácil. Eu considero ela bem mais fácil do que a versão com o Knuckles. Então, vamos considerar essas duas versões no mesmo. Então, eu coloco esse chefe aqui no difícil, né? Porque se a gente juntar os dois, ele se torna muito mais complicado. Então, eu coloquei um negócio aqui sem querer, por favor. O primeiro chefe da Carnival Night, que é esse peão aqui, eu chamo de Beyblade, é o Beyblade. Ele não tem dificuldade nenhuma, né? É só você ficar esperto e ficar batendo nele pra crescer a área dele, daí bater nele mais fácil. Então eu coloco ele no fácil, né? Primeiro chefe do fácil, ok. Próximo chefe, que é o chefe Robotnik da Carnival Night. Ele é fácil também, né? Tipo, eu não sei porque muita gente acha ele difícil, sendo que o básico dele é paciência, né? Pela paciência eu já coloco ele no mais ou menos. Então, mas como ele já é bem mais fácil, só você ficar pulando na cabeça dele, o ruim mesmo é só ter a paciência, ele fica no mais ou menos mesmo. Próximo chefe, que é esse aqui, que é o Boneco de Neve. Esse chefe aqui do Boneco de Neve, ele também é questão... Muito chefe do Sonic 3 é questão de paciência, mas enfim. Eu coloco ele no ok, porque eu já morri muitas vezes pra esse chefe. Sério mesmo. Por causa do quesito de ficar aquelas bolinhas rodando ele assim de gelo. Aí não consegui dar o dano nele, daí eu perco o anel, né? É um saco. Enfim. Próximo chefe da Ice Cap Zone, que é o que fica congelando a gente. Eu acho ele ok. Eu acho ele até mais fácil do que o Boneco de Neve. Por causa que daí é só ficar esquivando dele, só tem que tomar um cuidado, né? O problema dele é o cuidado. Então eu acho que eu coloco ele à frente do Boneco de Neve. Beleza. Próximo chefe, que é o chefe da... Nossa, eu não vou lembrar o nome da fase, mas enfim. Que é a chefe que tem 4 chefes, né? Esse contando com o que não é o Robotnik. Esse que não é o Robotnik, ele é bem fácil. Se você tiver bastante anel, você só fica pulando nele, pega os anelzinhos, pronto. Então, fácil. Próximo chefe, que é esse aqui, que ele fica jogando uma bolota na gente. Ele joga bolota, a gente tem que ficar pulando nele. Tutorial. Eu acho que é o chefe mais fácil do jogo. Não tem dificuldade nenhuma. Então, beleza. O chefe que ele vira tipo uma torre, assim, uma torre gigante, sim. Eles ficam tirando um laser na gente. A gente tem que pular na cabeça dele. Tem tipo um coisinha que fica rodeando ele, que daí dá dano na gente. Então eu coloco ele num ok. Não tem dificuldade muito grande assim, né? Mas é isso. Beleza.
Próximo chefe, que é o último chefe de Sonic 1. Esse cara, ele é bem mais poderoso por causa que ele consegue dar dano no Super Sonic, né? Mas enfim, eu coloco ele num difícil, né? Por causa que ele mesmo sendo na frente do coisa, isso. Mesmo ele sendo o último chefe, ele não chega a ser um impossível, né? Mas como a gente, ou teoricamente a gente teria que contar as 4 fases, né? Aí os 4 chegam no impossível, né? Mas enfim. Agora vamos para Sonic 3 e Knuckles. A gente começa com o primeiro chefe da Mushroom Hill Zone, que é esse coisa aqui que ele fica cortando a árvore e tal. Se a gente tiver o escudo de fogo, ele fica tutorial. Só que sem o escudo de fogo dá pra gente colocar ele no mais ou menos, né? Porque ele precisa descer, daí tem que esperar tudo e tal. O próximo chefe, que é da Mushroom Hill Zone, que é o Robotnik, que parece uma berinjela. Eu coloco ele no fácil. Mesmo ele sendo o primeiro chefe do jogo, ele tem uma grau de dificuldade um pouco grande, né? Porque mesmo ele sendo o primeiro chefe, ele era considerado para ser os Sonic 3 e Sonic 3 e Knuckles era para ser considerado, né? O mesmo jogo. Mas então, como ele seria o primeiro chefe, né? Eu coloco ele no mais ou menos, acho que é na frente do chefe da Mushroom Hill Zone e também na frente do chefe da Carnival Night Zone. Próximo chefe, que é o chefe da Nossa, eu não acredito que eu esqueci o nome da fase, mas enfim. Esse chefe aqui da... Nossa, eu não vou lembrar bem. Enfim, é o chefe da fase do céu lá, que você entra no avião e tal. Esse chefe aqui, ele é facílimo. Eu considero ele muito fácil. Acho que tutorial chega até ser, porque você só tem que pular na cabeça dele, esperar ele bater nele mesmo, dar o spin dash, esquivar, pronto, beleza. O próximo chefe, que é esse aqui, que ele fica... Cai um laser no chão, ele destrói a nave sozinha, tutorial também, muito fácil. Aí agora a gente começa a dificultar um pouco, que é esse chefe aqui, que é o chefe do... É o último chefe da fase, é isso. Ele já dá pra colocar no grau, uma dificuldade acima. Eu coloco ele na frente do chefe da Marble Zone, beleza. Próximo chefe. Nossa, eu tô com a garganta ruim hoje, enfim. Chefe da Sandópolis Zone, que é o guardião. Esse é o chefe mais ridículo de todos, que é só esquivar dele. É só isso. Enfim, ele dá pra gente colocar ele num fácil, não tem dificuldade nenhuma. Próximo chefe da Sandópolis Zone é o chefe que ele vira tipo um... Não é uma esfinge aquilo, mas ele vira tipo um templo assim, né? Sei lá, um golem de coisa. Acho que o nome do chefe é golem mesmo, né? Golem alguma coisa. E, enfim, resumindo, você tem que bater no olho do golem, que vai revelar a aparência do Robotnik, e bate nele. É isso. Resumo básico assim, né? Então, ele dá pra gente colocar ele num ok pro mais ou menos. Então, a gente pode colocar ele é fácil. Dá pra gente colocar ele na frente, assim, de todos esses chefes aqui, no fácil. Próximo chefe, que é aquelas tentáculos, assim, da Marble Zone, que eu lembro que foi utilizado no Sonic Mania, mas enfim. Essa partezinha aqui, ela é simples, é fácil, não tem dificuldade nenhuma. Agora, essa parte aqui é o primeiro que eu vou colocar no impossível. Obviamente não é impossível, é só um nome, mas enfim. É muito chato essa parte. Se você tem um escudo de fogo, ela fica mais fácil. Se você não tem, vira um inferno essa fase. Então, eu coloco ela no impossível sem o escudo de fogo. A batalha contra o Knuckles, a gente... Pra mim, é tutorial também. Não tem dificuldade quase nenhuma também. Só não vou colocar no tutorial porque tem aquele grauzinho assim, aquele Qzinho assim. Então, na verdade, eu acho que eu vou colocar e vou colocar ele na frente de todo mundo assim. Aí. Beleza, o mais difícil do tutorial. Primeiro chefe que é o Mecha Sonic. Que ele repete aquele lá, que é o da bolota do Sonic 1. É até mais fácil, então vamos colocar no fácil. O chefe dos Orbs, ele... Se eu não tô enganado, o chefe dos Orbs, ele fica clonando os outros, né? Que faz tempo que eu joguei o Sonic 2 e o Sonic 3. Ele fica se clonando até que no Sonic...
Até que no Sonic 2 ele é bem mais fácil que do Sonic 3. Na verdade, eu falei errado. O Sonic 3 é bem mais fácil que do Sonic 2, então eu coloco... Eu nem lembro onde é que eu coloquei o outro, mas enfim, eu vou colocar ele no fácil. Junto, mais difícil, isso. Agora o próprio Mecha Sonic dá pra colocar ele no mais ou menos, né? Não tem muito o que dizer, ele já é mais difícil, tipo... É a evolução do Silver Sonic do Sonic 2. Esse chefe aqui, a primeira vez eu sofri. A primeira vez ele era impossível. Só que depois eu peguei a manha dele, então eu coloco ele ainda no impossível, mas atrás da Lava Rush Zone. Esse chefe aqui, que ele usa o poder da gravidade lá, que você tem que ficar tirando bomba nele e tal. Ele não é difícil, ele é muito chato. Esse é o problema dele, ele é chato. Então ele eu coloco aqui no mais ou menos, só que na frente assim. Beleza. Próximo, últimos dois chefes, que é o da Doomsday Zone. Esse aqui, eu sofri muito nesse aqui. Eu não sei se é eu que sou ruim, mas eu sofri muito nesse aqui. Então eu coloco ele impossível na frente de tudo aqui. E a última fase dele, eu coloco no... Deixa eu ver, cadê? Eita, perdi o chefe aqui. Junto, só que eu acho ele mais fácil do que a segunda fase. E é isso. Aqui, minha tier list de Sonic 3 e Knuckles. E contando com o Sonic 1, Sonic 2 e Sonic 3, dá pra gente ver que não tem muitos chefes impossíveis na trilogia clássica de jogos de Sonic. E é isso.